Relato de fantasmas. Eles voltaram para me proteger e para levá-lo embora. Eu não sei exatamente o que pensar sobre fantasma, mas depois de tudo que vivi, eu definitivamente acredito que exista algo além da morte. Isso vem de 3 experiências completamente inexplicáveis. Eu era extremamente próxima de 2 dos meus avós. O primeiro faleceu pouco antes do meu aniversário de 13 anos. Ele sofreu muito antes de partir, e aquilo me destruiu. Eu fiquei inconsolável. Na noite em que ele morreu, eu estava deitada na cama, encolhida em posição fetal, chorando sem parar. Ele tinha passado muito tempo acamado antes de morrer. Eu costumava me deitar ao lado dele na cama, me enroscava com ele enquanto ele lia em voz alta. Às vezes, a gente acabava dormindo assim. São memórias que eu guardo com muito carinho. Naquela noite, em lágrimas, eu comecei a orar. Eu implorava a Deus por algum tipo de conforto, por algum sinal. E então, aconteceu. De repente, senti algo me envolvendo. Braços. Alguém estava me embalando, exatamente como ele fazia. Meu corpo ficou leve. Completamente leve. Era a mesma sensação. A mesma presença, o mesmo cuidado. E essa é a última coisa que eu me lembro daquela noite. Quando eu acordei no dia seguinte, estava confusa, mas, ao mesmo tempo, estranhamente em paz. Como se alguém estivesse estado ali. Como se ele tivesse voltado, só para me confortar. Ele sempre foi muito protetor comigo, e, sinceramente, depois do que aconteceu anos depois, eu passei a acreditar que ele nunca deixou de ser. Anos mais tarde, eu tinha planos de sair com meu amigo em uma determinada noite. Mas, pouco antes de sair, recebi uma ligação do trabalho. Atendi, e por um segundo, eu juro, achei que tinha ouvido a voz do meu avô. Mas não era. Era meu gerente, dizendo que precisava de mim naquele dia. Achei estranho, mas ignorei. Antes de sair, até comentei com a minha mãe que tinha sido esquisito. Que, por um momento, pensei ter ouvido o Paulo. Não dei muita importância. Fui trabalhar. No meio do expediente, algo começou a ficar estranho. Meu gerente comentou que não sabia por que tinha me chamado, porque o lugar nem estava em movimento. Não fazia sentido. Então, cerca de 1 hora antes do fim do meu turno, minha mãe me ligou. Disse que eu precisava voltar para casa imediatamente. Quando cheguei, recebi a notícia. A mãe de um dos meus amigos tinha entrado em contato achando que eu estava com ele. Mas eu não estava. Eles tinham sofrido um acidente grave. Todos ficaram seriamente feridos. Mas o meu melhor amigo não sobreviveu. Eu deveria estar naquele carro. Eu deveria estar com eles. Mas não estava. E até hoje, eu não consigo ignorar aquele detalhe. Aquela ligação. Aquele momento em que eu pensei ter ouvido a voz do meu avô. Como se alguém estivesse me tirando daquele caminho. Como se alguém ainda estivesse cuidando de mim. A terceira experiência aconteceu anos depois. Meu outro avô foi diagnosticado com câncer. Ele entrou em cuidados paliativos e foi levado para a casa da minha mãe. Toda a família se reuniu. Sabíamos que o fim estava próximo. Algumas horas antes de ele partir, eu estava sentado na sala com a minha mãe e minha tia. Elas estavam de frente para a cama dele. Eu não. De repente, os rostos dela mudaram completamente. Ficaram pálidos, assustados. Elas disseram que tinham visto algo. Uma sombra, uma forma. E essa forma
parecia com a minha avó. Ela já tinha falecido anos antes. Minha tia, que é enfermeira, estava acompanhando os sinais vitais dele. Mais tarde, naquela noite, ela disse que o tempo dele estava chegando. Então, fizemos o que sabíamos que precisávamos fazer. Nos reunimos ao redor dele, tiramos fotos, demos abraços, beijos, nos despedimos. Em uma dessas fotos que eu tirei, apareceu ele em uma poltrona vazia ao lado da cama, que tínhamos colocado ali para parentes mais idosos. Mas a poltrona não estava vazia. Havia uma sombra, a silhueta de alguém sentado. E aquela silhueta era idêntica à da minha avó. Minha mãe e minha tia acreditavam até hoje que ela estava ali, esperando por ele, para levá-lo para casa, para o céu. Depois de tudo isso, eu ainda não sei explicar o que exatamente acontece depois da morte. Mas uma coisa eu sei. Nós não simplesmente desaparecemos. E às vezes, eles voltam. Seja para nos proteger, ou para nos guiar para outro lado. Segundo relato, as vozes na floresta. Meu melhor amigo estava do outro lado do mundo. Então eu costumava sair de casa de madrugada para falar com ele sem acordar minha família. Era cerca de 3 da manhã. A gente morava numa casa pequena, cercada por floresta, no Pacífico Noroeste dos Estados Unidos. Naquela noite, eu estava andando na borda da clareira, bem perto das árvores, sob a luz da lua cheia, conversando tranquilamente, até que aconteceu. Do nada, eu ouvi. Parecia várias vozes pequenas, rindo. Mas não era um riso comum. Era delicado, estranho, quase bonito. E então, elas falaram. Meu nome. Venha brincar conosco. Eu nunca ouvi nada assim na vida. As vozes pareciam feitas de som de vidro, como pequenos pedaços de cristal caindo num piso de mármore. É difícil explicar, mas na minha cabeça eu só conseguia imaginar candelabros brilhando. Era lindo e ao mesmo tempo aterrorizante. Na mesma hora, meu amigo que estava na ligação também ouviu. Ele ficou em silêncio por um segundo e perguntou: o que foi isso? E eu respondi: nada. Mas não era nada. Enquanto eu dizia isso, comecei a andar no mesmo ritmo, tentando parecer normal, mas na verdade eu estava voltando direto para casa. Ele começou a entrar em pânico. O que foi aquilo? Eu só repetia que não tinha ouvido nada. Eu cresci ouvindo uma coisa no sul da Carolina. Se você acha que ouviu, não, você não ouviu. E naquele momento, eu segui isso à risca. A floresta fica muito perto da casa. Praticamente começa no deck. E quando eu cheguei no primeiro degrau, um arbusto do meu lado se mexeu. Mas não foi só isso. Ele fez um som, como se estivesse cheio de pequenos sinos. Eu não sei como eu não saí correndo. Entrei em casa, fiquei em silêncio e tentei esquecer. Mas na manhã seguinte, eu encontrei 3 coisas bem na porta dos fundos. Uma pena de corvo, uma concha de caracol e um pequeno botão. Eu agradeci, mas disse que não podia aceitar. Eu deixei tudo ali. Com o tempo, eles simplesmente desapareceram. Eu nunca mais ouvi nem vi nada parecido, mas aquilo nunca saiu da minha cabeça. Demorei anos para contar isso ao meu filho. Ele ama história de terror.
mas eu tinha medo de que, depois disso, ele nunca mais tivesse coragem de brincar no quintal.